Foi pra lá, deu tudo certo, a gente já viu, né? Com esse Sim. bando de gente boa que passou por lá. Aí voltou pro Flamengo. Isso, aí em 2012 o Flamengo me faz um segundo convite para a gente voltar. Tinha retornado uma galera e uma gestão nova no Flamengo, já do Bandeira de Melo, e o Carlos Noval estava lá até na base do Flamengo até pouco tempo, agora ele está, se não me engano, na gerência de transição da base profissional do Flamengo, ele me chamou de volta, já pela segunda vez. Ele falou, ó, segunda e última, não te chamo mais. Eu já tinha, em virtude do projeto lá do Audax, eu já tinha recusado a primeira vez, até, em nome da amizade que eu fiz com o pessoal lá do Audax, né? Não, isso é muito legal, a galera perceber. Pô, ele negou um convite para trabalhar no Flamengo. Eu tinha acabado de subir para o juvenil do Audax e a gente tinha conquistado um título nacional lá, o primeiro título nacional do Audax na base, o Audax Rio de Janeiro. E aí o pessoal de São Paulo veio, agradeceu e tinha feito um plano de carreira para mim lá, né? E logo em seguida, pouco tempo depois, veio esse convite. Falei, pô, não posso aceitar, acabou de acontecer isso, isso e isso. Me perdoe e tal. Não, entendo. Então toca aí que a gente, no futuro. Aí 2 anos depois, ele me fez novamente o convite. O Né? Audax São Paulo era potência lá em São Paulo nessa época. Era potência. Não, e para quem não sabe, são clubes que têm o mesmo dono. Sim. Não é de estranhar que se você arrebentasse aqui lá, sendo um campeonato mais competitivo, verdade. levasse para lá, não é isso, né? Acontecia direto com os atletas. Com os atletas, né? E aí foi assim, aí a segunda vez eu conversei com o pessoal do Audax, falei, pô, que tava na hora, né? E eles entenderam. Aí eu retornei pro Flamengo na categoria infantil e 2 anos depois teve a subida para os juniores. Tu fez tudo, né, cara? Foi. Fez tudo. Futebol de salão. Todas as etapas. Todas as categorias. Todas. Do futebol direitinho. E tranquilão. Assim, não tinha... Claro, você tem o desejo de crescer, mas... Pô, tem que subir esse ano, tem que subir para categoria. Não, as coisas sempre foram feitas no seu tempo, nunca passei por cima de ninguém, não tinha QI, né, que é o famoso QI indica. Era realmente a gente poder entender que aqueles momentos tá preparado para quando acontecesse a oportunidade. Então essa sempre foi a minha conduta como profissional e graças a Deus todas as etapas foram cumpridas e em alguns momentos a gente achava que poderia ter andado um pouco mais para frente, um pouco mais para trás, mas entendia isso como um processo natural, né? E, enfim, conquistando aí a confiança das pessoas que estão acima da gente, tendo boa conduta, acho que essa é a mensagem que a gente pode passar aí para aquele profissional que quer começar uma carreira, né? É muito difícil, não é fácil, mas logicamente você tem que estar pronto, ter conteúdo, mas esperar o seu momento e certamente se você estiver fazendo um bom trabalho e tendo a conduta correta, certamente ele vai aparecer. Não, e é legal porque você ficou quanto tempo? Depois da segunda vez que você voltou, quanto tempo você ficou no Flamengo? 14 e só fui sair em 2017. 12 a 17, 6 anos. Para você se manter num clube que tenha... Claro que o Bandeira entrou, você foi contratado e ele se reelegeu. Sim. E desde então é um grupo que tem quase que a mesma ideia de negócio. Exato. O total foram 16 anos de Flamengo, né? 16, contando tudo, futebol de salão, futebol de campo, base, primeira e segunda passagem. Você ficou muito tempo no mesmo clube. Ele pegou o período da reestruturação do Flamengo, né? Que é o antes e depois. Eu peguei o osso do osso, né? 3, 4 meses, salário atrasado, aquele problema do Flamengo que o Flamengo vai acabar, a insurgência, como é que é? O Flamengo... 5, 6. Eu tava lá. E aí, exatamente, eu peguei toda essa... Eu tava na base, né? Nessa época aí eu tava começando na base. Então, sofria mais. É isso que eu ia falar. Sofria muito mais. Ali era investimento mesmo na carreira, porque a dificuldade era muito grande para todos nós, né? Para todos nós. A gente tinha 2, 3 empregos paralelos, porque é impossível, né? Eu já era do município do Rio, eu dava aula em escolinha, tinha que ser assim. Então, assim, mas era nítido que se o Flamengo se organizasse, ia se tornar potência, porque mesmo com aquelas dificuldades todas, é um absurdo o que a torcida faz, o que a imprensa também cobre, porque é o que dá notícia. É o que dá mais notícia, né? Então a gente tinha certeza, a gente comentava lá que o Flamengo precisa se organizar vai ser uma potência. E tu vê, né? O Bandeira chegou na primeira gestão, organizou a casa, em
vamos dizer aí, com 6 anos, o Flamengo já era totalmente diferente do que Muito aí, competitivo. muito. Zé, sub-15, 2 anos depois tu estava no 20. Isso. Não é isso? A gente teve, no meio de 2014, teve uma troca na categoria juniores e o Noval veio no campo. Eu lembro muito bem, Noval e Léo Inácio. Caraca, O Léo. Léo também é um cara do caramba, né? Ele Mais era um que foi porque teve no do Aldax. Audax, Mais mais um do que teve no Audax, Aldax. coordenador, né? E aí me chamaram no campo, eu tô vendo, pô, quando acabar o treino, eu quero conversar. Ficaram assistindo o jogo o treino do Sub-15, eu falei, cara, o que deu ali? Algum problema? Tensão. Será que eu fiz alguma merda? Exatamente. Aí quando acabou, eles me chamaram, falaram que ia haver uma troca no Sub-20. E aí a primeira coisa que eu perguntei, pô, E o cara do 17. 17, é o Valtinho. Era o Valtinho. Meu parceirão. Ele falou, não, já convidamos ele, só que ele não quer, ele quer voltar a ser auxiliar. Inclusive, ele quer ser seu auxiliar. E aí eu falei, não, eu topo, com certeza. Aí a gente subiu, foi outubro de 2014, a gente subiu. Logo em seguida tinha uma fase semifinal de OPG, a gente conseguiu passar, conseguiu ser campeão na OPG. 2015 tivemos um ano maravilhoso, a gente foi campeão carioca, vencendo os 2 turnos. Uma equipe totalmente renovada, com muitos meninos que eu já tinha trabalhado lá atrás no infantil, eles subindo. E o ápice foi 2016 na Copa São Paulo, né? Então ali foi sensacional, porque foi realmente, é como a gente fala, né? As coisas têm que acontecer porque tem que acontecer, né? Sem forçar nada, acontecer. Por exemplo, o Valtinho não quis assumir Ele foi me auxiliar esse tempo todo. Se ele quisesse assumir, eu iria esperar mais um tempo. Mas aconteceu, né? Então a coisa foi sensacional nesse sentido aí. E aí o Flamengo já se reestruturando, né? Era o Bandeira o presidente? Então, aí já era o Bandeira. Ainda era mas em o processo, 16 era o Bandeira? Mas o processo de valorização da base do Flamengo começa com a Patrícia Amorim. Justiça seria feita. Começa com? A Patrícia Amorim. Sim. Ela não tinha, o clube não tinha um aporte e não tinha condição financeira para fazer grandes contratações, apesar dela tentar, acho que foi na época dela que trouxe o Ronaldinho Gaúcho, né? Ela que trouxe e tal, mas não tinha aporte financeiro ainda para ter uma estrutura que tem hoje. Mas ela, para a base, talvez por ter vindo do esporte olímpico, entendesse toda a importância da base, né? Então ela fez essa repaginação da base do Flamengo e a partir dali, da gestão dela, o Flamengo começa a plantar na base e vai colher Paquetá, Léo Duarte, Vinícius, que já estava antes até, e Ronaldo, Matheus Sávio, e depois os outros, né? Lincoln, o Adriano até um pouquinho antes, mas ela planta lá embaixo e nessa gestão esses jogadores começam a aparecer e serem valorizados tanto nos juniores quanto no profissional. Já tinha ouvido falar dela com relação a isso? Nunca tinha escutado. Não, Primeira pessoa que eu escuto falar. E Pô, aí, legal pra caramba. E aí o Bandeira vem com toda a sua equipe também. A gente não pode esquecer que a equipe do Bandeira era muito boa também. E ele austero, né? Ele sabendo que a gente fala do projeto, né? Isso. Tu vê que a gente falou um projeto que foi um projeto montado e que não teve a pressão da torcida e que deu certo, que foi o Audax, sendo as Audax. E aqui também um projeto, mas ele teve que manter firme, porque a pressão era muito grande. Mas ele não é assim, a gente vai sofrer agora, mas lá na frente, hoje todo mundo reconhece, a torcida reconhece, o Flamengo a potência que demorou bastante tempo para ele ter esse reconhecimento, hein? Não é? Mas, porque enfim, ele concorreu a deputado a primeira vez, depois de ter feito essa reestruturação, e não deu nem para o café. É mesmo? Exatamente. Sabe que eu perguntei se 16 era ele? Porque ele contou pra gente aqui, foi o título mais emocionante da vida dele. Ele falou, é verdade, da Copa São Paulo. Da Copa São Paulo. É uma coisa assim. Que o time tava perdendo. Eu lembro muito bem. A gente, acho que foi nas quartas de finais contra o São Paulo. E ele chega... Caraca, ele contou uma história dessa pra gente. De mochila, cara. Ele chega no hotel, o Noval esperando ele ligar. Não, eu vou ver o jogo aí. Ah, então tá, quando chegar, me avisa que eu vou mandar no aeroporto buscar você. Cara, o presidente do Flamengo chega de mochila, a gente tá na porta do hotel, ele desce de mochila e entra no nosso hotel. O Noval toma um susto, cara. Pô, presidente, você tá fazendo... Não, eu peguei me falaram que tinha um ônibus que passava aqui, eu vim. E ele assiste a nossa preleção, foi um jogo emblemático pra gente, aquele jogo contra o São Paulo, que era um timaço do São Paulo, dirigido pelo André Jardine. Grandes jogadores. Ele falou com o presidente do São Paulo, ou por algum, que o Elinho estava arrebentando com o jogo. Exatamente. O Elinho que está hoje no
no Bragantino. no Bragantino. E ele falou, só pode pedir pra tirar aquele rapaz ali que ele tá atrapalhando muito. Lembra que ele faz a história Exato. aqui? Então, aí a gente consegue ganhar o jogo, vence a semifinal do Atlético, do América Mineiro e vai à final contra o Corinthians, né? Aquela Pô, 11 da contra o manhã. Corinthians, 11 da manhã, 25 de fevereiro em São Paulo, parceiro. 25 mil pessoas, 20 Pô. mil pessoas lá no Pacaembu. É 25 de fevereiro? Não, 20? Qual dia que é? 25 de data da- 25 janeiro. de janeiro, 25 de 25 de janeiro. janeiro. 25 de fevereiro é meu aniversário. É. maluco. 25 de janeiro, data do aniversário de São São Paulo. Paulo. Pô, contra E aí, o Corinthians no Pacaembu. Não, e a torcida do Flamengo pega o tobogã quase que inteiro, né? Lota lá, foram sei lá quantos homens saíram do dia anterior aqui da Gávea, lá da Gávea. Então foi um jogo emblemático, porque a gente sai perdendo o jogo 2-0, a gente jogando bem, mas sai perdendo o jogo de 2-0, empata no segundo tempo, tem um gol anulado do Paquetá, que se tivesse o VAR, totalmente legal. A gente vai para os pênaltis e ganha nos pênaltis. Então, assim, emocionante para todo mundo, porque o Brasil para, né? Não tem calendário esportivo, É. não tem nada. Então todo mundo vê. Foi numa segunda-feira, mas como é feriado, né? Em São Paulo, parou a cidade, né? Então, Muito moleque bom, né? muito. Léo Duarte jogava. Léo Duarte, Paquetá. Não, o time era muito O forte menino também. lá, um loirinho, meia, como é que é o nome dele? Matheus Sávio. Matheus Sávio. Tinha o Cafu, que era muito bom, foi muito bom jogador, Muito ajudou bom. a gente. Agora ele está Tá na Portuguesa. na Portuguesa. Tá na Portuguesa. O jogador também foi importantíssimo, inteligente. E assim, me ajudou demais, ajudou a gente demais. Forte. Aquele time ali, se eu não me engano, só tem um jogador que não é o jogador profissional hoje. Todos eles subiram. Todos eles subiram. Todos viraram profissional. Fora quem estava ali no banco, enfim, muita gente realmente. E o São Paulo, Corinthians, difícil, né? América Mineiro, também times fortíssimos. O São Paulo tinha um time, o Luiz Araújo, o Lucas Fernandes, o goleiro é o Lucas Perry, Lucas Cal, O Elinho. Thiago Maidana, Elinho. Olha só o time do São Paulo. Era um timaço, realmente. Foi um jogo. Felipe Viseu era o nosso atacante, foi artilheiro. Felipe Viseu. Foi artilheiro daquela competição, tá no Criciúma. Então, que realmente foi um jogaço. Foi Muito uma cara competição, foi uma competição assim, cento Marcante, né, pra e poucas equipes, porque a gente já tinha disputado uma Copa São Paulo no ano anterior, 2015, a gente perde para o Atlético Mineiro do Micali, 10-9 nos pênaltis, 0-0 no tempo normal. A gente perdeu o gol pra caramba, e assim, ficou aquele gosto, né, amargo, que a gente não perdeu. Saímos da competição sem perder. E aí depois a gente entra na outra competição, a gente também faz os 9 jogos, se eu não me engano, também. Lógico que não perde, porque senão eliminava, né? Então tinha 16 jogos invictos o Flamengo ali, sem perder, né, cara? E ficou amargo aquele jogo. Mas a Copa São Paulo é assim também, um detalhe que decide, né? Um torneio, né? Por mais que o mercado, o sistema queira fazer dos caras mais velhos, são moleques, né, cara? São moleques. Tem responsabilidade de homens, o caramba, muitos deles já são maior de idade. Não, mas e a gente falou, quando acabou a competição, eu falei, agora a oportunidade vai ser dada para vocês, porque a visualização é muito grande, né? E aí começou com o Muricy, chamando boa parte daquele time, né? A gente conversava muito, o professor Muricy também era um cara muito aberto com a base ali, comigo diretamente. A gente fez alguns jogos treinos depois dessa competição. Sempre que tinha uma brecha no profissional, ele chamava, vamos fazer com os juniores. Aí a gente treinava hora na Gávea, porque o Ninho estava em reforma, hora na Gávea, hora mesmo lá no Ninho, mesmo com as obras. E ele começou, agora tem uma vaga de um meia aqui, quem é que você quer trazer? Quem é que tu indica? Aí e ele perguntava para você. Perguntava. Eu falei, primeiro ano de juniores, mas ele tá merecendo, que é o Lucas Paquetá, aqui de cabelinho. Eu falei, era isso que eu subi, mas eu queria ouvir a tua opinião. O Muricy Respeito, né? Ele é um cara sensacional que me ajudou na transição. Depois eu liguei para ele, infelizmente ele teve aquele problema de saúde, eu continuei em contato. Hoje eu tenho pouco contato com ele, está trabalhando novamente, ainda bem, mas é um cara que também me deu muita abertura e que eu tenho total gratidão aí pelo que ele fez. Maneiro.